minha sogra, que vivia falando que o meu filho não era filho do meu marido, e no final das contas era o meu marido que não era filho do meu sogro. Fica comigo pra ouvir essa história e já deixa sua opinião nos comentários. Quando eu namorava com o meu marido, eu me dava bem com a minha sogra e com a família inteira. Casei e continuou tudo do mesmo jeito, mas tudo mudou quando eu engravidei e a minha filha nasceu. Foi aí que minha sogra começou a jogar indireta e começou a insinuar que a minha filha não era filha do meu marido. Tudo porque a minha filha puxou mais pro lado da minha família do que pro lado da família dela. Ela começou a me tratar mal. Todas as vezes que eu ia na casa dela, ela nem olhava pra minha filha. Quando ela olhava pra minha filha, ela ficava fazendo careta, falando: essa menina não parece com o meu filho, não. E ela começou a falar pra todo mundo que a minha filha não era neta dela, porque não se parecia em nada com o meu marido. E ela começou a falar pro meu marido fazer o teste de DNA. E eu fui e falei pra ele que eu não ia mais na casa da mãe dele, porque eu nunca tinha dado motivo pra ela me tratar daquele jeito. Ele concordou comigo. E toda vez que ele ia na casa da mãe dele, ele ia só. Não deixava ele levar nem a minha filha. E quando eu engravidei pela segunda vez, no início da minha gravidez, o meu sogro sofreu um AVC e o meu marido conversou comigo pra mim ir cuidar dele. Como eu trabalhava como enfermeira, ele falou que eu ia saber cuidar melhor do pai dele. E isso já fazia um bom tempo que eu não andava na casa da mãe dele. Como o meu sogro sempre me tratou muito bem, eu concordei. E antes de eu ir, eu falei pra ele que se a mãe dele começasse a me insultar, eu não ia pensar duas vezes antes de vir embora pra minha casa e nunca mais colocar os pés na casa dela. E ele falou pra mim ficar despreocupada, que ele ia conversar com a mãe dele. A minha filha eu não deixava chegar nem perto dela. E quando eu cheguei lá, minha sogra lavou as mãos, jogou a responsabilidade de cuidar do meu sogro toda pra cima de mim. E como eu tava tendo todo o trabalho, o meu marido achou melhor que a gente ficasse dormindo no antigo quarto dele, ao invés de ficar indo e vindo. Uma semana depois do AVC do meu sogro, um primo do meu sogro veio visitar ele com a família todinha dele. E quando esse primo do meu sogro chegou, a minha sogra ficou toda diferente, dava risada toda hora, nem parecia aquela velha carrancuda que ficava o dia inteiro só enchendo os pacovados dentro de casa. Até que um dia eu levantei pra beber água de madrugada e eu escutei a minha sogra sussurrando baixinho com alguém na cozinha. Quando eu me aproximei, eu vi ela se agarrando com o primo do meu sogro. Eu, mais do que depressa, voltei pro meu quarto em cima do rastro. Eu ouvi ele falando pra ela que estava com saudade dos velhos tempos, que era mais fácil quando eles moravam mais perto. Eu passei a noite inteira sem conseguir pregar o olho, só pensando no que eu tinha visto e no que eu tinha ouvido. Eu fiquei pensando, será que eu contava pra alguém? Pensei, se eu contasse pro meu marido, ele podia pensar que eu tava com implicância com a mãe dele, porque ela ficava implicando comigo. E no outro dia ela estava agindo normalmente, conversando com o primo, dando risada, como se nada tivesse acontecido. E eu pensei, meu Deus, como que pode ter uma pessoa tão falsa desse jeito? E a gente, o tanto que essa mulher me julgou, falando que eu tinha traído o meu marido, falando que a minha filha não era filha dele. Eu comecei a perceber que o meu marido estava diferente os dias que o primo do meu sogro estava em casa. Eu ficava pensando, será que ele tá sabendo de alguma coisa? É que um dia nós estávamos almoçando e o meu marido estava dando comida na boca da minha filha. E a minha sogra, na maior cara de pau, olhou pra ele e falou que ele ficava tratando de uma menina que ele nem tinha certeza que era filha dele. Disse que era pra ele fazer um teste de DNA nesse outro também, que era pra ter certeza se esses filhos eram filho dele mesmo. E o meu marido parou de dar comida pra minha filha e olhou sério pra minha sogra e falou: em vez da senhora ficar cuidando da minha vida, por que a senhora não faz um teste de DNA de mim pra saber se eu não sou filho do meu pai também? Nisso, a família do primo do meu sogro estava toda sentada na mesa e todos ficaram olhando pra ela. E ele falou assim: a senhora pensa que eu não sei que a senhora desde nova tem um caso com o primo do meu pai? E quando eu tinha 9 anos, foi a primeira vez que eu peguei vocês dois juntos. Gente, minha sogra ficou de boca aberta, deixou até o garfo dela que tava na boca cair no chão. Então, eu acho melhor a senhora parar de ficar insinuando que eu não sou o pai dos meus filhos e pensar um pouco nas coisas que a senhora faz. Ela começou a chorar, dizendo que tinha sido um erro que tinha acontecido quando ela era nova e que isso nunca mais tinha acontecido. E como desmantelo só presta se for grande, minha gente, eu falei pra ela que era mentira, que outro dia eu tinha pegado ela e o primo do meu sogro se agarrando na cozinha. E minha gente, foi aquele maior cabaré. Só sei que por final, minha gente, o meu sogro pediu o teste de DNA do meu marido pra saber se o meu marido era filho dele. E o primo do meu sogro também pediu o teste de DNA pra saber se o meu marido era filho dele. E deu, minha gente, que o meu marido não era filho de nenhum dos dois. E eu sei que a minha sogra ficou com a cara no chão depois disso tudo. Ela não teve nem coragem de vir na casa dela pegar as coisas dela. O meu marido fala pro meu sogro que o que importa é o amor que ele sente de pai por ele.